A paz do Senhor a todos, estamos aqui mais numa escola dominical e hoje nós vamos tratar de um assunto que nós damos o nome de hermenêutica. Hermenêutica quer dizer a interpretação da Bíblia. Nós sabemos que quando a pessoa não sabe interpretar a Bíblia, ela começa a interpretar a Bíblia segundo aquilo que ela pensa que é, e não é. Ela só quer falar aquilo que ela quer que alguém entenda que seja, ou seja, aquilo que convém. E isso tem feito com que muitas pessoas aí fora tenham criado muitas doutrinas falsas, heresias. O que é heresia? Heresia é aquilo que é tudo contrário à Bíblia. Se a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, se alguém aí fora disser que ele não é o Salvador, isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que ele é o Salvador. Se a Bíblia disser que Jesus é Deus, se uma outra igreja aí fora, como as Testemunhas de Jeová, dizem que ele não é Deus, isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que ele é Deus. Então a hermenêutica, ela se preocupa com as palavras que estão na Bíblia, para a gente entender o verdadeiro sentido da palavra. Porque quando você entende aquela palavrinha lá na Bíblia, você sabe o que a Bíblia está falando. Um exemplo bem simples. Todos nós conhecemos que lá em João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele mundo que Deus amou e deu o seu Filho, esse mundo é pessoas. Esse mundo é eu, esse mundo é você. Ok, nesse texto você entende que Deus ama a humanidade. Mas existe um outro texto que diz assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Oh, interessante. Em João 3,16 apareceu o mundo, que Deus amou o mundo. Só que nesse outro texto está dizendo que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí você pensa assim: como é possível Deus amar o mundo e depois proibir nós sermos amigos do mundo? Isso é interessante saber, que o mundo que Deus amou não é o mesmo mundo que Deus condena o cristão ser amigo. Então, esse mundo que Deus ama é pessoas. Esse mundo que Deus diz assim: se você for amigo do mundo, é inimigo de Deus, não é pessoas, é o sistema pecaminoso. É o lado corrupto da humanidade. Então, para você entender isso, você vai ter que aprender a interpretar a Bíblia. Nem toda vez que aparece mundo é o mesmo sentido. Em 3,16, o mundo é pessoa. Já nesse outro texto que eu acabei de citar para vocês, sobre quem se tornar amigo do mundo é inimigo de Deus, esse mundo aqui é diferente desse outro mundo. Esse mundo aqui é o sistema pecaminoso, é a falsidade, a heresia, é tudo aquilo que o diabo tem como controle dessas coisas. Quando a Bíblia fala assim: o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse? Para te ver que esse mundo que jaz no maligno não é o mundo pessoas, não é o mundo que Deus ama. Esse mundo que jaz no maligno também é o sistema pecaminoso, que o diabo tem um controle e faz com que as pessoas pequem, que as pessoas matem, que as pessoas façam maldade. Isso é o mundo dele. Então, existe o mundo que nós conhecemos que são as pessoas, existe o mundo que nós conhecemos como algo que é contrário a Deus. Então, a gente precisa estudar a Bíblia nesse sentido. Eu vejo muito pregador, às vezes, aqui eu não vejo até tanto, mas na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, eu vejo muito pregador pregar uma palavra que ele generaliza. Ele pega um mundo aqui, mundo em outro lugar, e outro texto, e diz que tudo é mundo. Não.
pelo contexto você vai saber que mundo é aquele. Porque se a gente pegar a palavra mundo e dizer aonde aparecer mundo na Bíblia é a mesma coisa, a gente vai falar que Deus é contraditório, que Deus não é verdadeiro, porque Deus diz que ama o mundo e depois diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como é que ele vai amar uma coisa que ele condena? Então é muito bom ler o contexto daquele texto, qual seja, o que é um contexto? O contexto é aqueles versículos antes do texto, quando você lê assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ok, isso é um texto. O que está acima dele, o versículo está acima dele, e o versículo que está abaixo dele, isso nós chamamos de contexto, que ele dá clareza ao texto para você entender o que realmente aquele texto, aquele versículo está falando. Mas a maioria dos crentes, às vezes, não leem a Bíblia toda e lê alguns textos isolados e falam aquilo que pensam. E acabam falando bobagem. Acabam criando coisas que a Bíblia não fala. E é o que acontece? O apóstolo Paulo orientou bastante o seu obreiro Timóteo. E a gente vai ler agora o que é que o apóstolo Paulo falou para Timóteo em relação a ter cuidado com a palavra. A palavra é uma coisa delicada, ninguém pode ler de qualquer forma e falar o que quiser. Esse é o maior erro de muitos crentes. Lê a Bíblia e fala o que quiser. Não, não é assim. Tem que ler a Bíblia, tem que meditar na Bíblia, tem que pensar, tem que pedir a ajuda do Espírito Santo e fazer uma coisa bem delicada para que quando for falar aqui no púlpito, para o povo, venha falar a verdade, não mentira. Venha falar coisas que o texto quer dizer. Eu estou cansado de ver pregadores falando coisas que eu fico ali às vezes na cadeira, sacudindo a cabeça. Onde foi que essa pessoa aprendeu isso? Quem foi que ensinou essa pessoa? Aí a gente vai entender, a pessoa está chutando. Leu lá e ficou jogando palavras ao vento. E só para ganhar tempo. E a gente que lê, estuda, medita, vê, poxa, a pessoa precisa estudar. Aí a gente vai ver depois a vida dessas pessoas aí fora. Se preocupa com um monte de outras coisas, mas não tem coragem de ler a Bíblia um só dia. Um versículo um só dia. Não lê nem um livro e quer falar da Bíblia. É interessante. Como é que um professor de matemática vai ensinar matemática e nunca estudou matemática? Como é que ele vai ensinar matemática? Como é que um professor de português vai estudar sobre a língua portuguesa, sobre a gramática, se ele nunca estudou português? Como é que um médico vai fazer uma cirurgia no paciente, se ele nunca estudou? Como é que ele vai fazer aquela cirurgia? Ele vai matar aquele paciente. Então tem um monte de pregadores matando algumas pessoas da igreja, se não estiverem preparadas aqui. Então por isso que a escola dominical é importante, que vocês aprendem aqui. Aí quando vocês estiverem sentados aí, quando o pregador começar a pregar ali, você fala, não, isso aí, não. Isso aí está errado. Aí vocês não recebem. Deixa a pessoa falando sozinha. Porque aí você entende que aquela pessoa que está falando não estudou. Não pesquisou nada e está falando, e você não vai pegar aquela refeição estragada e comer. E aí você vai se manter vivo espiritualmente. Por isso que tem um bocado de crente aí se desviando e achando que a igreja não é mais um lugar bom para se ficar, por causa dessas pessoas que vêm aqui ou em qualquer outro lugar falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E a gente tem que ficar atento a isso. Então, olha, 1 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler o versículo 15 e o versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que dificilmente você já viu alguém ler sobre isso. Acho que difícil, eu nunca vi, pelo menos, nenhum pastor ler isso para a igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler o versículo 15 e vou ler o versículo 16. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz o seguinte: medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso e todos sejam manifestos. Versículo 16:
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você entendeu? Olha o aconselhamento do apóstolo Paulo. Tem cuidado de ti mesmo. Você cuida de você mesmo e depois a ti mesmo e da doutrina. Que doutrina é essa? Aí que está o grande erro. Eu me cuido de mim mesmo e eu tenho que cuidar da doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina da palavra. O que a palavra te ensina e o que a palavra te diz. Se a palavra não disser, não é doutrina. É doutrina o que? Do homem. Se você sabia que tem a doutrina do homem, porque a palavra doutrina, ela significa ensino e instrução. Toda vez que a pessoa estiver ensinando ou instruindo, ele está doutrinando. E essa doutrina pode ser verdadeira ou falsa. Essa doutrina pode ser da pessoa que está falando ou pode ser da Bíblia. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é da doutrina da Bíblia. Não é essa doutrina que alguém ensina aí fora, que diz assim, olha, o homem não pode usar uma bermuda, porque está mostrando as canelas. Aonde que tem na Bíblia que mostrar a canela é pecado? Aonde está na Bíblia? Nenhuma parte. Então, esse tipo de doutrina não é da Bíblia. Essa doutrina é de uma igreja onde aquele fundador começou aquele ministério e colocou ali. E o povo aceitou. Amém. Se o povo aceitou, quer ficar sendo escravo do homem, e acha que isso é santidade, não é santidade. É simplesmente uma ordem que eles receberam de um homem que colocou aquilo como regra, que a Bíblia não proíbe, Deus também não condena, porque para Deus condenar, a Bíblia tem que nos orientar sobre isso. Então tenha muito cuidado quando alguém disser para você, isso é pecado. Aí você, tudo bem, irmão, onde que está na Bíblia? A Bíblia tem que dizer, a Bíblia tem que falar, a Bíblia tem que anunciar isso, a Bíblia tem que denunciar isso. Agora, tem uma coisa que a Bíblia denuncia e ninguém desses poderosos que querem escravizar o povo fala, que é explorar o pobre. É dizer que ele tem que dar dinheiro para que aí então ele seja abençoado. Isso a Bíblia condena. Explorar o pobre. Também, aí fora, eles também não dizem também que uma vez aquela igreja estabelecida, e as pessoas dão aquela ajuda para aquela igreja, e aquela igreja tem que ajudar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Isso era a regra de quem levava as suas ofertas, seus dízimos para o templo. Os próprios sacerdotes tinham que ajudar. E essas igrejas aí grandes? Tem um monte de estrangeiro aqui na rua Porto Vitória, aqui, que é uns da Venezuela, outros são da Bolívia. Estão aí, passando a ver necessidade. Tem uns que às vezes até conseguem uma vida boa, porque às vezes trabalham com costuras e vão levando a sua vida. Mas pode falar com um deles, são estrangeiros, estão aqui passando necessidade. Pergunta aqui para essa Assembleia de Deus, que é poderosa aqui em cima, que é do Ministério de Belém, se eles vão lá dar uma cesta básica todos os meses. O que acontece é o seguinte, lá no Antigo Testamento, o estrangeiro era ajudado direto, a viúva era ajudado direto, o órfão era ajudado direto. Mas hoje em dia é assim. O necessitado está precisando de uma ajuda. A igreja, o que ela faz? Ela tem o cofre dela, onde entra as ofertas e os dízimos. O cofre dela, ela não mexe. Ela deixa intacta lá. Não pode abrir esse cofre. Aí ela chega para os membros e fala assim, olha, tem uma pessoa aí que está precisando de uma cesta básica. Vocês podem fazer uma contribuição entre vocês e levar uma cesta básica lá? Aí eu fico pensando, e o dinheiro que os fiéis deram? Que está lá no cofre, que eles não abrem e pedem para fazer uma contribuição. Aí os irmãos
porque tem amor ao próximo, faz uma contribuição e compra uma cesta básica e leva para aquela pessoa. E entrega para aquela pessoa. Quem foi que deu a cesta básica? Foi a igreja, a Assembleia de Deus ou foi os irmãos? Foi os irmãos. Mas quem leva o mérito? A placa da igreja. Mas a placa da igreja, a Assembleia de Deus, ou a Deus é Amor, não deu nada para ninguém. Quem deu foi os irmãozinhos, que fizeram uma coleta ali, que fazem parte daquela denominação, levaram aquela cesta básica, mas quem quer levar o mérito é a igreja, a Assembleia de Deus. Uma vez uma irmã ficou chateada, porque eu falei, irmã, não foi a Assembleia de Deus que deu essa cesta básica, foi vocês. Vocês que se reuniram aqui e compraram a cesta básica e deram para aquele irmão. Porque a igreja mesmo lá não mexe no dinheiro seu. Ela gasta com outras coisas. Ela quer construir cofres para colocar mais dinheiro. Ela quer construir igrejas maiores. Ela quer comprar terrenos. Ela quer aumentar o investimento dela. Os imóveis dela. Quanto mais imóvel a igreja tem, quanto mais igreja a igreja tem, mais patrimônio, mais recursos ela vai tendo. Então, tudo isso aí, se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa morre espiritualmente e vive como se fosse um cristão sem ser cristão. É por isso que o apóstolo Paulo disse, tem que cuidar de ti. Falou para Timóteo, tem que cuidar de ti. Porque vai chegar um tempo em que tudo isso aqui vai se tornar tão difícil e o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, vai tomar conta de tudo isso, que se a pessoa não souber cuidar de ti e da doutrina, da palavra que está no coração, ela vai se corromper. E se corrompe. Eu conheço um monte de pastor, eu conheço um monte de presbítero, eu conheço um monte de evangelista, um monte de diácono, obreiro, que já se venderam, não para Deus, não para a obra de Deus, se venderam para aquela denominação e fazem tudo o que ela quiser. E se aquela denominação fizer alguma coisa errada, eles ainda defendem o que é errado. Esses dias agora, ou uns meses agora, fizeram o busto. O busto, a imagem do José Wellington Bezerra da Costa. Aquilo que eles condenam tanto na igreja católica, estava lá do José Wellington Bezerra da Costa. Fizeram um busto. Meu pai estava falando aqui dos patinhos lá da senhora. Isso aí é fichinha da senhora ter guardado uma coisa de lembrança. O que é ruim é isso aí, fazer. Imagina meu pai aqui, que começou esse trabalho aqui, um dia de Páscoa, eu vou fazer aqui uma imagem, vou botar uma imagem do meu pai aqui, em pé aqui. Tá certo isso, irmã Maria? Tá errado, não tá? Um dia eu falo, olha, isso aqui era o que começou essa obra. Aí todo mundo vai dizer assim, não, irmão, o Johnny colocou ali, mas não é para adorar, é só para lembrar. Que diferença faz? Os católicos falam a mesma coisa, aquilo não é para adorar, é só para lembrar daqueles personagens. E a gente diz que eles são idólatras, porque eles fazem, mas a gente pode fazer então? Aí para completar, já não tendo bustos aqui do José Wellington Bezerra da Costa aqui em São Paulo, agora fizeram duas imagens do José Wellington Bezerra da Costa, fizeram do peito para cima assim. Só um busto, do peito para cima, a imagem dele. Ok. Lá em Belém do Pará, onde começou a Assembleia de Deus, onde o Daniel Berg e o Gunnar Wing são os dois fundadores, eles agora fizeram uma encomenda e chegou duas estátuas agora, estátua do tamanho real, com a altura dos personagens, o corpo inteiro, Daniel Berg e Gunnar Wing. E aí quando eu estava lendo lá no Facebook, os irmãos estavam falando que era idolatria, os próprios crentes da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, ela deixou de ser de Deus há muito tempo. Só que quem está lá não percebe isso e acha que ela é de Deus, mas não é de Deus. Elas fazem as coisas que é de Deus e tem algumas pessoas que são sinceras e são enganadas e não sabem do que está se tratando. Aí está lá duas imagens. E os crentes estão defendendo, não, isso não é para adorar não, isso é só uma homenagem, é só para lembrar.
Mas é muito cara de pau esses crentes da Assembleia de Deus. E eles acham que está correto. Não está correto. Está errado. Então, todas as vezes que aquilo ali toma o lugar de Deus, pode ser considerado um ídolo. Eu poderia olhar simplesmente para esse busto do José Wellington Bezerra da Costa, podia olhar para essas imagens de Daniel Bergo Navio que eles fizeram e entender que seria uma homenagem se eles também parassem de falar que a Igreja Católica era idólatra por ter imagem. Eles começaram isso. Eles começaram essa guerra. Como é que eu falo, não faça isso e eu faço? Minha avó dizia o seguinte, o ruim de um conselho é quando é acompanhado de mau exemplo. É aquela pessoa que quer ser exemplo, mas é acompanhado de um mau exemplo. Que aconselha, mas faz tudo ao contrário. Sempre a Deus está igualzinha. Aquilo que ela condenava no Universal, que pedia dinheiro, ela está fazendo o mesmo. Condenava a Igreja Católica pela imagem, também tem imagem. Condenava outras igrejas que o ministério passava de pai para filho e que tinha que passar para uma pessoa que segundo a votação do ministério. Isso também acabou, agora está passando de pai para filho. Morre o pai e fica o filho no lugar. Não tem votação, não tem escolha da igreja, a igreja não sabe de nada. Quando a igreja vê, já tem um novo pastor e é assim que deve ser. E se um membro vai falar e o pastor que se acha poderoso já expulsa aquela pessoa e a vida continua e Jesus olhando lá de cima e um dia essa coisa vai ter que um dia acabar. Mas por enquanto está todo mundo aí. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E se a gente tiver cuidado de nós mesmos, a única maneira de nós protegermos a nós mesmos é mantendo a doutrina da palavra dentro dos nossos corações. E essa doutrina aqui é da palavra. Essa doutrina aqui não é aquela doutrina que alguém ensina. Olha, é assim, irmão. Cada pessoa se sente bem em fazer algo. Tem gente que, se colocar um cordão, fica normal. Na Bíblia não tem nenhuma página na Bíblia que condene isso. Ok. Tem gente que não se sente bem. Tem gente que não usa nenhum tipo de maquiagem, porque não se sente bem. Amém. Tem outros que já usam e ficam normal. Então, quando uma pessoa começa a dizer, isso aqui, você não pode fazer isso, tem que mostrar na Bíblia. Aí alguém fala, Joy, mas as pinturas de Jezabel, é isso que nós condenamos, porque ela se pintou toda. Sim, ela se pintou toda. Mas ela não se pintou tudo e ficou como regra, como sendo pecado. Ela se pintou toda para seduzir Jeú, que era um dos lá do comandante rei, e que depois ele não caiu nessa beleza dela e ela foi exterminada. Porque se a gente fosse pegarmos essa situação como que maquiagem é pecado, quem é que admira aqui a rainha Esther? Quem é que admira? Você sabe quem é a rainha Esther, né? Antes dela comparecer ao rei, aquilo que Jezabel lá fez é fichinha. Ela só deu umas pitadinhas aqui. A rainha Esther passou quase 6 meses se produzindo através daquelas mulheres que estavam ali fazendo as maquiagens, passando hidratante no corpo todo. Mais de uns 6 meses para depois se encontrar com o rei. Maquiagem sobre maquiagem, tratamento sobre tratamento. Ninguém fala isso, né? Que ela se maquiou, que ela se pintou, que ela pegou um tratamento ali mais de 6 meses até se encontrar com o rei. Ou todo mundo acha que ela foi toda bagunçada, com a roupa toda suja, falar com o rei. Só que as pessoas não veem isso. Aí dizem que é pecado. Mas claro, ela foi. Pega, tem um aniversário, né? Vamos ter um aniversário. Um aniversário.
Então, tem vezes as pessoas estão confundindo Sim, as coisas. mas Então, é pecado ou não é pecado? Então não é pecado. Então é isso que a gente tem que entender nas coisas. Não é pecado. Então a gente não pode condenar as pessoas que fazem isso, dizendo que vai para o inferno, como tem umas igrejas aí. Então, na escola dominical é isso. A gente tem que colocar o ir, o ponto no ir. A Bíblia falou, a gente vai obedecer. A Bíblia não falou, quem falou foi aquela pessoa, então aquela pessoa está sendo usada pela carne. Ou então aquela pessoa nunca estudou. Então a maioria das pessoas que falam isso é que não estudou, é que não lê a Bíblia. Pode ver, não lê. Pergunta para você, já leu a Bíblia toda? Não, nunca leu a Bíblia toda. Você estudou a Bíblia? Não, estudou. Fez algum cursinho para... Não. Quantos livros você leu? Nenhum. Porque só vai pelo que as pessoas ouvem. Então, ouviu, aí reproduz. Então essas pessoas vão se salvar a si próprias, vai morrer. Porque ela vai querer que as pessoas façam uma coisa que o próprio Jesus falou assim, olha, falou para os fariseus, olha, vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Vocês estão olhando ali um cisco no olho do outro, enquanto vocês têm uma tora, uma trave no olho. A maioria dessas pessoas são assim. Eles ficam olhando, mas estão engolindo um camelo. Isso foi Jesus que falou. Agora você vai dizer, não é assim não. Então você vai falar com Jesus. Jesus viu nisso uma hipocrisia. É o que acontece muito aí fora. Então, para a gente se salvar nós mesmos, a gente tem que tirar essa hipocrisia, ir pela palavra, não seguir aquilo que o homem coloca, porque o próprio Jesus falou que os fariseus colocam uma carga tão pesada sobre a costa do povo que eles mesmos não conseguiam carregar. Se pede tanto uma santidade que a Bíblia não pede, que a própria pessoa não consegue fazer. Faça isso, irmão, que você vai ser santa, mas aí você vê que a pessoa não faz. E isso é hipocrisia, porque a Bíblia não pede para fazer isso. Então, o que é que diz aqui? Quando a gente continua na sã doutrina, olha o que diz aqui. Continua esses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, uma pessoa bem instruída, ele salva a ele mesmo, através do conhecimento da palavra, e aquele a quem ele está ensinando. Então, ensinar é muito sério. Ensinar é muito sério. Tem gente que acha que ensinar é brincadeira. A gente fala por falar. Porque dependendo do que você está ensinando, você pode destruir a vida daquela pessoa para sempre. Tem um monte de crente depressivo aí que, por não fazerem aquilo que eles foram instruídos a fazerem, numa santidade que não tem nada a ver com a santidade da Bíblia, que estão doentes, aqui da mente. Eu conheci uma moça, ela estava doente psicologicamente, porque ensinaram tanto a ela a umas doutrinas aí, aos ensinamentos que ela deveria seguir, que ela não conseguiu, porque era impossível. Então ela se colocou numa posição diante de Deus como devedora. Porque ela falou para mim, eu não conseguia e não consigo ser o que era para ser. Eu falei para ela, mas a Bíblia estava pedindo. Aí agora eu entendo que a Bíblia não me impedia, mas naquele tempo, quando eu estava com saúde boa, agora eu estou com problema psicológico, eu queria ser. E como eu não conseguia, então eu achava que Deus não ia me aceitar. Eu queria ser uma crente de verdade. E ser um crente de verdade não significa ser um crente de verdade seguindo os ensinamentos do homem que fala que a Bíblia não fala. Ser um crente, um cristão de verdade é andar nas pisadas de Cristo. O apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, como é que Cristo agia diante de uma situação? O que ele seguia? Um líder religioso que ensinava coisas da cabeça dele ou ele ia pelas Escrituras? Ele ia pelas Escrituras. Então, se você quer salvar a ti mesmo e aquele a quem você está falando a palavra, você tem que ir pela palavra. Porque se você falar de você mesmo e você aprendeu de alguém que falou de si mesmo e não falou da palavra, você vai se tornar um crente chato.
Sabe o crente chato? Você sabe o que é um crente chato? Só ele que está certo. Só ele que vai para o céu, todo mundo vai para o inferno. Só ele que é santo, todo mundo é pecador. Só ele que usa a roupa certa, só ele que usa o penteado certo, só ele que usa o sapato certo, a calça certa, a camisa certa, a cor da roupa certa, e todo mundo está errado e só ele está certo. Esses aí, meu, só Deus na causa. E a gente conta aqui no dedo. Eu fico assim, estalando o dedo, ó. Nessas pessoas assim, ó. Problema psicológico, ó, na porta. Quando a gente vê, tal fulano tá com problema psicológico. Eu sabia disso. Tal problema tá com depressão. Eu sabia disso. Pelo caminho que ia, sem a palavra, vai ficar depressivo. Vai ficar doente. Porque não vai conseguir o que quer. Porque a gente só consegue aquilo que a Bíblia diz que a gente vai conseguir. Aquilo que a Bíblia diz que a gente não vai conseguir é uma santidade que só Jesus teve. É esse tipo de santidade que Jesus só ele teve, que ele fica como exemplo. Porque ele foi tentado em tudo e não pecou. O único. Abraão falhou, Moisés falhou, Paulo falhou, Pedro falhou. Todos falharam, mas Jesus não falhou. E é esse que não falhou que tem alguns que querem, no nosso tempo, ser igual. Na sua essência, não. Em todas as tentações, não. Enquanto nós estivermos na natureza da carne pecaminosa, é impossível você ser perfeito absolutamente. Você vai ser perfeito, mas relativamente. Ou seja, por causa do sacrifício que é perfeito, que te alcançou e te faz ser perfeito relativo, que isso quer dizer que você está num processo de perfeição até atingir a perfeição absoluta quando Cristo voltar. E você for arrebatado e o seu corpo for glorificado, aí sim, e o seu corpo se tornar incorruptível, aí sim, você pode dizer, eu sou perfeito como Jesus foi, sem pecado, num corpo glorificado. Mas nesse corpo aqui, comedor de arroz e feijão, e que quando vai no banheiro ninguém suporta entrar logo em seguida, é impossível. Então, a perfeição absoluta e a perfeição relativa. Relativa somos nós, absoluto Jesus. Só Deus. Quando eu falo assim, somos perfeitos? Absolutamente não. Só Deus é perfeito absoluto, porque ele não precisa ser melhorado. Ele é completo. O que é uma perfeição absoluta? Aquilo que é completo. Não precisa ser melhorado em nada. Em todos os sentidos é perfeito. Em todos os sentidos está completo. Agora nós... Perfeição composta? Isso é a perfeição absoluta. Aquilo que não pode ser melhorado. Sim. Aquilo que é completo. A perfeição relativa é aquilo que precisa ser melhorado. Pensei que era composto. Não, é relativo. Então... Melhorar em quê? Melhorar naquilo que a Bíblia nos orienta a ser melhor. Que tá lá os frutos do Espírito. Aquilo ali, para ser melhorado é aquilo ali. Fruto do Espírito. Não é essa doutrina doidona aí que vocês estão vendo a manga da minha camisa? Até por esse pedacinho que tem aqui, algumas igrejas aí dizem que eu estou dentro do padrão e estou salvo. Mas se eu tirar esse pedacinho de pano aqui, ó, e apareceu essa parte da minha aqui, eu estou no inferno. Que aí chamam de camiseta regata, não pode usar camiseta regata aqui, porque se tirar esse pedacinho de pano aqui, já compromete a minha salvação. E aonde que a Bíblia está falando isso? Em nenhuma parte. Mas Deus é amor, diz que não pode. A Assembleia de Deus, não da do Brás, que eles não tem mais essa loucura. No Mistério de Belém também.
Ai de um pastor. Chegou um amigo meu que ele era evangelista numa outra igreja, aí ele voltou para o Ministério de Belém, agora ele é um obreiro qualquer, porque o Ministério de Belém é assim, eles desvalorizam o ministério de todo mundo e desconsagram a pessoa, e as pessoas aceitam isso. Eles falam, mas olha, vem um pastor ali, como é que pode ser pastor? Com uma camiseta regata, sem a manga aqui, sem essa manga. Ele não é pastor. Eu não considero uma pessoa dessa como pastor. Eu disse, mas o que é de mal nisso? Falei para ele. Não, porque não pode. Mas não pode por quê? Porque não pode. Onde é que está na Bíblia que não pode? Ele não sabe, não tinha respaldo. Então, a gente tem que ter cuidado. Se a gente quer entender a palavra, se a gente quer se aprofundar na palavra. Então, como eu falei logo no começo, então a hermenêutica, que é a interpretação das escrituras, nos ensina isso. Eu só não vou falar profundamente sobre a hermenêutica aqui, porque é uma aula que requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de aprofundamento, porque existem alguns textos na Bíblia que dão esse sentido, como eu falei logo anteriormente, sobre que Deus amou o mundo e que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a palavra mundo aqui pode ter um sentido num texto e outro texto pode ter outro sentido diferente. A gente precisa entender isso, para a gente não fazer essa confusão como se faz aí fora. Então Não misturar, né? Não mistura tudo. Uma palavrinha aqui, ela repete. Se a pessoa não tiver um entendimento. Tem que ler o contexto. Pois então é isso aí que nós não podemos. Temos que saber o que é que nós estamos misturando. Sim. Muitas vezes nós estamos misturando a vida espiritual, sentimental e conjugal. Então cada um tem uma. A pessoa tem. O negócio é assim, conjugal, espiritual, tudo tem que ser pela orientação da Bíblia. Tudo tem que ser orientação da Bíblia. Saber falar o que você tem que agir. O que não pode é ficar inventando coisas para colocar mais carga em cima do povo. Porque só a Bíblia, para obedecer o que a Bíblia fala, já tem muita coisa. Aí tem assim na Bíblia, assim, conjugar. Como é que eu falei agora? Conjugal. Tem mas quem é que fala lá em conjugal? Tem, né? Tudinho. Tem, tá falando tudinho lá. Como é que deve se tratar, como é que deve se respeitar, o homem ser marido de uma só mulher, tudo aqui no Novo Testamento. Mas era assim antes? Não. Quer dizer que a pensação conjugal, não falou isso? Conjugal tem espiritual. Sentimental, né? Tudo assim. Tem gente que é muito sentimental. A maioria das pessoas que são sentimentais, ela não consegue raciocinar. Ela vai tudo pelo sentimento. Ela não consegue pensar. Ela vai tudo pela emoção. Ela faz as coisas e depois ela vê, que besteira que eu fiz. Que besteira que eu falei. Porque é muito sentimental. Não consegue. Pessoa sentimental, ela não consegue resolver conflitos entre uma pessoa e outra. Porque ela começa a ouvir logo a história da outra, ela começa a chorar aqui. Tudo ela explode, né? Essa pessoa que é sentimental. Sentimental pode se explodir, chora com qualquer coisa. Ouvir uma coisinha aqui, não consegue resolver o caso, aí começa a chorar. E a pessoa chora de lá, chora daqui. Quem é aqui? Precisa de alguém racional para ouvir aquele que está chorando. Porque eu como agente de saúde, quando as pessoas choram perto de mim, contando seus problemas de saúde, mas eu também ficar chorando também com ele, aí a pessoa que está procurando uma palavra de como ela pode resolver aquilo, eu choro também, poxa, então não tem estrutura. Aí a pessoa não vai confiar. Como é que a pessoa vai resolver o que ela queira? Porque a pessoa, eu estou chorando mais do que a pessoa. Eu tenho que ter um equilíbrio. Tem que ouvir, é dolorida a história, tem que ouvir e raciocinar como é que eu posso ajudar essa pessoa. O que é que eu posso fazer? Aí ela começa a falar, ela começa a chorar. Eu começo a chorar aqui. Então vamos tirar um dia só para chorar. Isso aí tá pior de que ela que tá. Aí a pessoa diz, essa daí tá pior do que eu. Porque eu já vi, aconteceu de uma enfermeira, nós fomos num lugar, ela é evangélica, e nós começamos a conversar uma história de um rapaz que era homossexual, mas por causa da igreja, ele saiu da igreja, ele era homossexual, ainda não era declarado, ele estava ainda com aquela tentação de ser homossexual. Vou falar logo, é a Assembleia de Deus. Sabe que a Assembleia de Deus é a campeã de destruir almas. Então
esse rapaz estava lá, ele tinha esse desejo, ele foi e falou para o pastor que ele tinha isso e para o pastor orar por ele. Aí sabe o que o pastor fez? Num culto à noite falou. Entregou o rapaz. A mãe dele, que era para ficar do lado dele, ficou a favor do pastor. E esse rapaz foi humilhado. E ele saiu da casa do Senhor e até hoje ele não quer nem conversa. Por causa de quê? Por causa de pessoas que não têm controle. A mãe, no seu lado sentimental, foi para o lado do pastor. E o pastor, como alguém fala assim, não toquei nos ungidos do Senhor. Onde é que está escrito isso? Que o pastor é um ungido ao ponto de que o ungido naquele tempo era um rei escolhido por Deus para governar. E aí, quando aquele mesmo rei que era ungido por Deus, ou aquele profeta que era ungido por Deus, fazia alguma coisa errada, ele não era poupado de receber o julgamento e a justiça de Deus. Mas no nosso tempo, alguém quer botar uma proteção diante dessas pessoas, mas que realmente não é. Então, é isso que acontece. Então, a gente tem que ser racional, ouvir e tentar resolver aquilo de certa forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber como regra da palavra de Deus. A Bíblia, ela se explica por ela mesma. Então, quando você lê um texto, você não entende, você lê o que outro versículo está acima ou abaixo, e você vai entendendo. Porque a Bíblia, ela mesma vai se explicando. Ela mesma vai dizendo, ela vai te fazendo você entender. E aquilo que você tem dúvida, você conversa com outra pessoa também que estuda, e a pessoa vai falando, e você guarda aquele conteúdo, você conversa com uma outra pessoa que entende, aí você vai guardando. Aí o Espírito Santo vai te iluminando acerca daquele texto. E aí você vai entendendo e você vai crescendo espiritualmente. Agora, o que não pode é sozinho ler um texto, pensou da própria cabeça e depois dizer que foi o Espírito Santo. Já vi um monte de crente aí que lê um texto que não tinha nada a ver e fala, Deus me revelou. Já começa errado, que Deus não revela a palavra. Deus não revela a palavra já está revelada. O que acontece é que quando você lê o texto, Deus te ilumina e te inspira a entender aquele texto. Porque ele já foi revelado. Deus escolheu 40 autores, revelou a palavra e esses autores escreveram a palavra, depois foi canonizado, que ninguém pode colocar e nem tirar nada. Então a gente lê o texto, nós somos iluminados. Deus me revelou a palavra, irmão. Deus não te revelou a palavra não, irmão. A palavra já está revelada. Deus só está te iluminando, porque se Deus tivesse revelado a palavra para você, o seu nome estava na Bíblia, mas que eu saiba eu não tenho. Igual eu, professor Johnny Lima, eu falo assim, Deus me revelou a palavra, mas aqui não tem nenhum livro que fala Johnny Lima. Não tem. E pode ser assim, dizer assim, que saia da boca de Deus para sua boca. Mas tem que estar na palavra. A pessoa pode até falar isso, mas que o texto diga alguma coisa. Porque a pessoa fala que foi da boca de Deus, a gente vai ler, mas não tem nada a ver, né? Não, mas isso sai da boca de Deus para a boca daquela pessoa que está... Sim, pode ser, mas que seja do texto. Diz que veio de Deus, mas a gente vai ler a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Eu vejo um bocado de pregador aí, inventando um bocado de coisa. Diz que veio de Deus, mas a gente vai ver, não sei que Deus foi esse que ele consultou. Mas o Deus que mandou escrever a Bíblia está bem diferente do que ele está falando. Então, tem que ter cuidado com isso, dizer... porque, igual uma pessoa fala assim, a pessoa tem um dom de profecia. Ela fala, o que a pessoa fala? Deus está falando. Não, Deus não está falando. Quem está falando é a pessoa. Não é Deus falando. Porque a palavra de Deus diz que quando houver profecia, que haja julgamento. Se é Deus falando, a gente vai julgar Deus? Não. Estão julgando a profecia pelaquela pessoa que está falando. Porque acontece o seguinte, nós somos barro e somos falhos. Deus fala através de um instrumento que é o profeta, que pelo menos chamamos de profeta por respeito, que é aquela pessoa com dom de profecia. Ele recebe a mensagem de Deus.
Só que aí ele acrescenta alguma coisa. Aí nesse acréscimo entra julgamento. Então não é Deus falando. Deus mandou a mensagem, quem está falando é o profeta. Aí o julgamento vem sobre o profeta, vem sobre ele que está falando. Porque ninguém pode julgar Deus. Quem que vai julgar Deus? O que Deus disser está dito. Mas é essa palavra que Deus sai da boca dele para a pessoa estar errada. Não. Dizer que pode ser que saiu para a pessoa e a pessoa está falando. Só que agora nós temos que admitir que está falando é a pessoa. Não, como o profeta diz assim, como você falou aí. Sim. Vamos dizer, é Deus que está falando, não sei se não é Deus falando, é a pessoa falando. E essa parte que eu te falei, que vem da boca de Deus. Sim, para te ver que vem da boca de Deus para a pessoa. É diferente, vem da boca de Deus. Mas quem é que fala assim? É quem quer que a sua mensagem tenha um crédito. Não assim não, quem fala, a maioria da pessoa fala assim, porque se eu falo que é de Deus, as pessoas me ouvem. Tem pessoas que falam, tem pessoas que têm essa intenção. Porque se eu falar que é de mim mesmo, mas eu chego aqui, eu vou profetizar aqui para a igreja de mim mesmo, que vocês vão ser abençoados, é de mim mesmo. Vocês vão ser abençoados, quem é que vai querer? Todo mundo olha assim, está repreendido. É logo que vão falar. Agora se falar, irmão, Deus está mandando dizer, aí já tem um peso. Aí se alguém dizer, Deus está falando, aí lascou-se tudo. Deus não está falando não, é você que está falando. Talvez você tenha está sendo... Deus mandou um recado. Deus mandou um recado. Um recado é como se fosse mensagem, só que as pessoas são tão radicais que aí não fala que está errado. Deus não é Deus de recado. Claro, recado é mensagem, mesmo, que diferença faz? Né? Recado, Deus não é Deus de recado. Ou então chega aqueles pastores ignorantes da igreja e fala assim, que aí o Deus usa um obreiro lá do banco e fala para o pastor, não aceito. Quem é o pastor aqui sou eu, ele tem que falar comigo, não é que eu vou mandar mensagem por você, ele tem que falar direto comigo. É muita ignorância, eu vi isso na Assembleia de Deus, eles já dormem no Senhor. Um grande professor de teologia, mas ignorante nessa parte. Lá do setor 40, não vou falar o nome dele aqui porque é uma pessoa que eu respeitava muito, mas tinha esse deslize. Ele não aceitava que ninguém profetizasse para uma pessoa para ele. Ele queria que Deus mesmo falasse para ele. Se alguém falasse, ele não aceitava. Né? Então, essa é uma ignorância. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Ler a Bíblia e não ter aqui no rodapé esses versículos que apontam para outro lugar. Leia isso também. Porque aí um versículo vai apontando para o outro e você vai lendo a Bíblia, você vai crescendo espiritualmente. Isso vai fazendo você entender. Então, tem coisas na Bíblia que você não pode ler literalmente. Assim, quando fala carne, pode ser carne mesmo, ou pode ser pessoas. Vê quando fala alma, pode ser alma como aquilo que está dentro do nosso corpo, pode ser alma, pode significar pessoa. Quando a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, alguém entende que a alma morre. A alma não morre. O que morre é a pessoa. Então, quando a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá, essa alma aí é pessoa. Carne, quem morre é a parte física, mas a alma continua aqui dentro. Essa hermenêutica, né? É hermenêutica que faz entender isso, essa palavra alma. Agora, tem situação que é a alma mesmo da pessoa, mas quando fala que a alma é essa que pecar, essa morrerá. Interpretação e saber o que significa. Significar o que significa. Para a gente não cometer esse erro, como diz aqui em Gênesis 6:12. Porque toda a carne, memorize essa palavra, porque toda a carne, havendo corrompido o seu caminho sobre a terra. Então nós temos aqui, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Então nós temos carne e caminho. O que é carne aí? Carne essa daqui mesmo, que não, ou carne, não, carne aqui a gente entende que é pessoa, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. E qual é caminho? Caminho mesmo de andar? Ou você andando assim no caminho? Não, tem um significado. O caminho aqui é costume, sistema. Porque toda a carne... Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É Gênesis
versículo 6, versículo 12. Então, a gente ver que a Bíblia não é tão fácil assim, né? A gente tem que ler o texto. A Bíblia está falando carne. Só que aí a gente entende que é carne como não tivesse nada. Essa carne aqui é pessoas. E esse caminho é costume. Então, se os pregadores, pelo menos eu peço que pelo menos a igreja primitiva entendam isso. Se não souberem, não interpretarem o que estão lendo, vão falar bobagem. Até hoje aqui, os pregadores da nossa igreja aqui, não foi preciso eu conversar com eles em particular acerca de algumas coisas, porque até então algumas coisas que eu escuto aqui são coisas que não comprometem muito o evangelho. Mas se chegar um pregador de fora, falar algo contrário à palavra aqui, e se for muito pesado, se for uma heresia, e nesse dia meu pai for tocado por Deus por me dar a oportunidade, eu vou corrigir ao vivo. Vou falar para o irmão que foi que ele aprendeu. Ou então, se eu tiver mais de bom humor, vou trazer uma interpretação correta do texto. Porque a palavra de Deus é uma coisa séria. Se eu quero salvar a mim e salvar os ouvintes, e se tem um pastor nessa igreja e ele precisa conhecer a palavra para ele salvar ele e salvar os que fazem parte desse ministério, a gente vai ter que fazer isso. Porque essa é a nossa missão. É o trabalho. É porque as pessoas estão aqui para aprender a verdade. Se alguém chega trazendo coisa diferente, a gente tem que rebater. É por isso que tudo que a gente vai falar, a gente tem que pensar. Poxa, isso aqui que eu vou falar está na Bíblia? A Bíblia fala, condena? Tem que ter cuidado. Eu não falo nem do obreiro quando fala uma coisinha que está ali sentada ali no banco. Mas os pastores aqui têm que ter compreensão do que vai falar. E ele saber que tem lá na Bíblia. Ele saber que aquilo que ele está botando como proibição tem na Bíblia. Que realmente a Bíblia condena aquilo. Porque senão ele vai fazer parte daquele grupo de pessoas ignorantes que estão aí fazendo controle de massa e que infelizmente aquelas pessoas entendem santidade por causa de uma ordem de um homem e não porque a Bíblia fala. Então nós queremos fugir disso, eu me distancio disso e me aproximo da palavra. Me distancio do homem, mas ouço o homem sim, quando Deus usar esse homem para me trazer as verdades da Bíblia. Aí sim é aceitável essa orientação desse homem. Mas se esse homem querer ficar acima da Bíblia, como acontece aí fora, por causa de um título ministerial, a gente tem que se afastar dessas pessoas para a gente se salvar nós mesmos e salvar os nossos parentes, os nossos amigos. Porque se a gente ficar do lado dessa pessoa, a gente vai ficar contra nossos parentes, nossos familiares. Vê a Testemunha de Jeová. Eles, uma vez que eles entram nessa organização, acabou a vida deles. Eles não têm mais parentes, eles não têm mais confraternização, eles não têm mais comunhão com ninguém, porque eles acreditam que só eles, naquele clube do Bolinha, é os que estão corretos, é os que vão para o paraíso, é os que vão só receber a salvação, e que todos aqueles meus parentes e que todos os lazeres que eu tive não vale mais de nada e que só vale essa organização, o que vale só esse ancião, esse pastor, e isso está errado, porque essa pessoa já morreu, não cuidou de si próprio, já morreu, já está de morta, e mata os parentes, porque os parentes começam a ver nela e dizem assim, eu vou ser evangélico, enquanto que a Testemunha de Jeová nem são evangélicos. Mas só que quem está lá fora acha que eles são evangélicos e generaliza todo mundo. Aí coloca todo mundo num saco por causa de uma organização totalmente que prega coisas contrárias à palavra. Por causa dela, aquela pessoa que não conhece o evangelho pensa que todos os evangélicos são a mesma coisa.
Então essas igrejas aí pedem dinheiro, explora todo mundo, e todo mundo que está lá fora acha que todas as igrejas também exploram todo mundo. Aí eu digo para você que está me assistindo, a igreja primitiva, amor ao próximo, não priva você de ter comunhão com a sua família. A igreja primitiva, amor ao próximo, não priva você dos seus lazeres. A igreja primitiva, amor ao próximo, não priva você das comunhões que você pode ter com seus familiares, em aniversários, em festejos, em datas comemorativas, porque nós somos livres em Cristo. Cristo nos tirou do jugo da religião que prendia a pessoa para que pudesse fazer aquele ritual que aí então ele seria aceito por Deus. Mas na nova aliança, Cristo fez com que isso e tudo isso fosse por terra, caísse por terra, aí surge uma nova aliança em Cristo. Então, quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Quem foi que morreu por nós? Foi Jesus Cristo. Quem nos entregou a esperança de um dia morar com Ele? Foi Jesus Cristo. Então, se a gente seguir esse caminho e a gente entender isso, eu afirmo e garanto a vocês que vocês estão no caminho certo. Aceite a Jesus como o Salvador da sua vida e pratique os frutos do Espírito na sua vida, que aí você vai fazer exatamente o que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, e eu vou ler outra vez e vou finalizar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes, aqueles que te ouvem, os teus parentes e aquelas pessoas que confiam e acreditam em você como um servo e uma serva de Deus. Então não estrague tudo, não jogue isso no lixo, mas mantenha essa confiança que as pessoas têm em você, sempre tendo a Bíblia como base para a sua vida. Não estrague tudo, não se torne um crente chato, não seja melhor do que ninguém, não jogue ninguém no inferno e não diga que só você vai para o céu, não diga que só você é santo e todo mundo não é santo. Não, todos nós somos dependentes de Deus. Então, coloque a palavra no seu coração e deixe ela fluir a cada dia. E aí você vai ver o resultado disso, aí você entenderá do que tudo que eu estou dizendo aqui faz sentido. Que você saiu de um patamar falso, de um patamar ilusório que a religião te oferecia e veio para uma situação simples e clara, como Jesus foi, simples e claro, só com a palavra, e isso fez com que ele conquistasse o mundo inteiro. O homem mais calado do mundo, o homem mais quieto do mundo, o homem mais manso do mundo, conquistou o mundo, Jesus Cristo. Não gritou, não falou, não fez briga, não fez guerra, só com a palavra ele conquistou o mundo, e não é à toa que o cristianismo é uma das primeiras religiões do mundo. Alguém contesta isso, mas eu quero e reconheço que é através de Cristo que muita gente é alcançada. Embora tenha muito lugar, como a Índia e a China, que há mais não crente do que crente em todo mundo, mas mesmo assim ainda há muita gente pregando o Evangelho e há muita gente falando sobre Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu passo a liderança aqui para o pastor aqui da nossa igreja. Amém. Graças a Deus, chegamos, finalizamos lá na escola dominical esse domingo. Quero convidar você, hoje à noite nós temos um culto Santa Ceia. Às 19 horas estamos aqui. Vamos orar agora, agradecer a Deus pelo ensino, pela palavra que nós recebemos nesta manhã.
soberano Pai que está no céu. Queremos agradecer a Ti, meu Pai, por mais uma vez que aprendi uma palavra no nosso coração, Pai. E os ouvintes da internet, Pai, transmissão desta internet na sua casa, Pai. Senhor, que possa abençoar grandemente, poderosamente teus filhos, Pai. Ajuda a vitória, meu Pai Celestial. Eles possam estar conscientizados de uma coisa, Pai. Eles são mais que vencedor por ter mais de Jesus na sua vida, Senhor. Eles alcançar seu objetivo, seus propósitos, Pai. Quando diante de eles colocam diante do Senhor sua questão, suas causas, meu Pai, na mão do Senhor, na palma da mão do Senhor, para que Deus possa resolver. Deus eterno, Pai, quero agradecer a Ti, meu Pai, neste momento. Posso receber, meu Pai, uma gratidão em nossa vida, Pai. Receber as bênçãos e vitórias em nossa vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Senhor.